vamos falar sobre ferramenta de planejamento que pode dar uma virada de chave na sua vida. Hoje a gente vai falar sobre o Kanban. É uma ferramenta que não é novinha, mas que é extremamente importante porque ela é muito fácil de ser usada e as pessoas normalmente não sabem como usar. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Deixa eu só receber as pessoas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eita, nem coloquei o nomezinho aqui na live. Se alguém colocar aí, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Kanban. Pronto. Faça seu planejamento. Pronto, vou botar assim, porque as pessoas que forem chegando, elas vão sabendo do que estamos falando. E as pessoas que assistirem, eu vou deixar essa live salva por alguns dias. Então, planejamento com facilidade. Pronto, com facilidade. E vou publicar. Deixa eu ver se eu consigo agora fixar. Maravilha. Então vamos lá. Eu estava com muita saudade de voltar aqui às lives, só que assim, foi um período muito agitado, muito corrido, e nunca mais eu tinha conversado com vocês. Então vamos conversar sobre uma ferramenta que, se você usar com os direcionamentos que eu vou explicar agora, vai fazer uma revolução nos seus projetos de vida, pessoal, fitness, de carreira, qualquer projeto que você tenha, realmente vai dar um upgrade quando você usa a ferramenta. O que é Kanban? Em japonês significa tabuleiro. E a gente vai trabalhar realmente como se fosse com um tabuleiro, com um quadro ou um dashboard, com um quadro de bordo. E onde surgiu essa ferramenta? No Japão, na década de 50, um engenheiro da Toyota estava muito preocupado porque havia uma crise instalada e ele precisava fazer alguma coisa. E ele teve a ideia de observar que nos supermercados era necessário uma certa agilidade com a reposição de materiais. Então, se você tinha lá alface, né? Se você tinha lá leite e começava a diminuir a quantidade nas arandelas, nos locais onde estavam expostos. E aí ele disse, espera aí, vou pensar um pouquinho e vou fazer um processo visual, simples, objetivo, que possa realmente fazer uma melhoria do fluxo da produtividade, do fluxo da informação, do fluxo do que precisa, das tarefas e do que precisa ser feito, e fazendo de uma forma que, se você tem uma equipe, a equipe realmente consiga entender onde está e onde quer chegar. E esse momento que ele fez isso, a Toyota deu uma virada de chave imensa, e hoje a gente sabe que a Toyota é uma referência mundial. Eu vou começar mostrando para vocês o dashboard, ou o tabuleiro, ou o quadrinho. Então, esse aqui, minha gente, é um exemplo de um quadrinho. Eu sei que aí está invertido, mas eu vou explicar para vocês. Fazer, fazendo e feito. Você pode fazer um quadrinho e usar post-its, ou você pode escrever no quadrinho. O quadrinho, ele precisa ser assim, físico, como eu estou aqui. Não, o quadrinho pode ser virtual. Você pode fazer e montar esse quadrinho. E como é o processo? O que é que você precisa fazer? Veja, você precisa entender que esse é um sistema fácil, porque ele trabalha com o visual. E nós, seres humanos, realmente nós temos muito apelo à questão visual. Então,
Também num quadro, você não vai colocar 200 mil coisas para você fazer num dia. Ali daqui a pouco eu vou te mostrar que eu coloco o fazer, fazendo e feito, lá do inglês, né? Doing, to do, doing e done. Mas eu também coloco uma observação, o fazer hoje. E a gente vai entender o porquê. A questão do limite de tarefas, que você não vai colocar uma imensidão. A questão do foco no fluxo, o que está acontecendo. Então aqui eu coloquei um exemplo que eu vou trazer de um local para o outro. E a possibilidade de melhoria contínua, que é sempre muito importante. Então a gente tem todo esse processo. Primeira coisa para você implantar um método Kanban. O que você vai fazer? Mapear o seu processo. Ou os processos que você vai colocar neste quadro. Você pode ter vários quadros, mas você vai pensar assim, qual é o processo que eu estou querendo colocar nesse quadro? Então o processo tem um passo a passo. E você vai colocar ali, estruturar, pensar como a gente pode fazer esse processo e trazer para essa questão visual. Então você pode, vou voltar aqui, você pode escrever ou você pode colocar post-its, certo? Aqui eu coloquei algumas atividades, inclusive atividades pessoais e profissionais para você entender. Eu coloquei aqui, gravar aulas, escrever o conteúdo XYZ, levar mel para o banho, atualizar a planilha. Eu botei planilha X, pode ser uma planilha financeira, por exemplo. Marcar médico. Então, isso aqui está no fazer. E aqui eu botei uma observaçãozinha hoje. Você pode colocar uma coluna para o que precisa ser feito hoje. E observe que aqui eu coloquei uma atribuição para uma outra pessoa. Quando eu coloquei banho de mel, eu coloquei aqui filho. Então não é uma atividade, uma ação que necessariamente eu preciso fazer. Eu atribuí aqui uma responsabilidade a uma outra pessoa. Você com sua equipe pode organizar isso. Mas, Lore, eu fiquei na dúvida. Você colocou aqui questões profissionais e questões pessoais. Tipo, marcar médico, levar mel para o banho. É porque eu quis fazer para você, quis trazer para você essa clareza que você pode fazer uma relação de coisas. Se você for fazer uma questão de um Kanban pessoal, onde você tem demandas pessoais e profissionais, e você pode separar. Eu coloquei junto para poder ter essa oportunidade de explicar para você. Então, você pode fazer um com as questões pessoais, outro com as questões profissionais. E você pode também fazer um grande, onde você bote 2 linhas nas colunas. Você coloque 2 linhas. Numa linha você bota as questões pessoais e na outra linha você bota as questões profissionais. Veja que esse detalhamento é importante para que você faça de uma maneira que você entenda melhor. Então, primeiro passo é mapear os processos e colocar tudo o que você precisa fazer. Colocando também as responsabilidades, né? E você pode fazer a coluna do fazer hoje. Depois disso, o que você precisa refletir? Detalhar as atividades. Por exemplo, eu coloquei aqui, gravar vídeos. Aí eu posso colocar, gravar vídeo da Escola de Empresárias, gravar um vídeo do Rios, gravar um vídeo explicativo sobre a consultoria que está na Black Friday. Então, eu posso e devo detalhar quais são as atividades, porque eu primeiro penso no macro, depois eu venho para o detalhamento. Porque quando a gente fala assim, gravar vídeos, fica amplo. E eu coloquei nessa ideia de trazer para vocês. Se eu tenho uma coisa muito ampla, como eu vou fazer essa evolução? Então eu posso, depois de botar a ideia geral de gravar vídeos,
colocar o detalhamento. Eu preciso gravar um Reels, eu preciso gravar um post explicando a consultoria e eu preciso gravar 3 aulas da Escola de Empresários. Ok. Depois você vai ver o que é prioridade. Então você colocou lá as atividades, depois você detalhou as atividades que compõem o processo, depois você detalhou e agora você vai pensar prioridades. E você pode assinalar, você pode destacar quais são as prioridades ou você pode colocar naquela sugestão que eu dei de uma coluna do hoje, o que você precisa disso tudo fazer hoje, ou o que sua equipe precisa que seja feito hoje. Ok, e depois disso, o que é extremamente importante? Além de montar o seu Kanban, o seu tabuleiro, o seu quadro visual, você precisa usar de fato. Não é uma ferramenta que você simplesmente faz e deixa para lá. Quanto mais ela estiver à sua vista, melhor vai ser. Porque você vai estar sempre lembrando. Mas eu posso fazer isso no computador e só abrir de vez em quando? Pode. Vai ter a mesma força de que se ela estiver ali chamando sua atenção? Não. Por quê? Porque o foco é melhoria constante. Então, a melhoria contínua, ela precisa estar também sendo atualizada. Vamos agora observar como é que eu fiz aqui, neste exemplo, para você. Eu botei, né, algumas ações que precisam ser feitas. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, pronto. E aqui eu botei marcar médico e coloquei aqui também num post-it a palavra médico. Por quê? Porque vamos imaginar que eu marquei o médico. Eu tiro daqui de fazer e coloco aqui em feito. Então, aqui eu posso simplesmente passar, se for no post-it, como eu fiz, tirar de um canto para o outro, ou eu posso dar um risco e colocar aqui médico, ok. Então, o fluxo da informação, o fluxo das atividades, o fluxo de trabalho, ele vai ser visual. Você vai entender. Aqui eu botei escrever conteúdo em desenvolvimento. Então, assim, eu botei escrever conteúdo XYZ. Eu posso colocar em desenvolvimento o conteúdo Y. E depois eu vou detalhando. O conteúdo Y, ele foi terminado, então eu coloco aqui. Por isso a ideia de você poder usar post-its para facilitar. Mas, Lore, eu não gosto de post-it. Eu não tenho muito post-it. Não tem problema. Por isso que eu trouxe a ideia do post-it, que é a ideia original, e trouxe também a ideia de você escrever. Quais são as grandes vantagens? É você estar vendo a evolução do seu trabalho. É sua equipe estar percebendo como essa evolução está acontecendo. É você poder implantar melhorias e acrescentar atividades. Uma demanda extra que chegou. Então você vai lá e coloca. Você sempre pode acrescentar e sempre pode mover as coisas. E aí você não vai precisar ficar só na sua cabeça pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque a gente esquece. Somos seres humanos. Então, eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, me manda aqui. E se você quiser receber um PDF que eu fiz com os itens que eu trabalhei, coloca nos comentários a palavra gestão, que eu mando para você. Um grande beijo.